Nós até aqui já pensamos um pouco em alguns estilos literários, falamos dos Evangelhos e Atos no primeiro módulo. No segundo módulo, nós tratamos das epístolas do apóstolo Paulo e falamos um pouco sobre o que é esse tipo de gênero literário, né? O que é uma epístola. Vamos retomar um pouquinho disso hoje também. E agora a gente vai para o último bloco de escritos que nós temos no Novo Testamento, que são as cartas gerais, incluindo aí o livro do Apocalipse. Embora o livro do Apocalipse vai cair numa outra categoria, como um livro de revelação, ou como um tipo de escrito apocalíptico, que não é só o texto de Apocalipse que é o escrito apocalíptico, tá? Nós encontramos na cultura antiga escritos apocalípticos e nós encontramos mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, outros tipos de literatura apocalíptica. O livro de Apocalipse, ele é pautado nisso, então ele é todo apocalíptico. Mas nós vemos trechos apocalípticos também nas cartas do apóstolo Paulo, em alguns escritos do Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel. Nós vemos também alguns escritos apocalípticos, mas quando nós chegarmos lá em Apocalipse, a gente vai ver isso com um pouco mais de clareza. Hoje nós vamos pensar um pouquinho mais a respeito das epístolas, ou das cartas, mais especificamente a respeito das cartas gerais. Pensarmos nos tipos de literatura que nós encontramos na Bíblia, fala sobre cada uma das nossas necessidades, né? Quando a gente vê, por exemplo, o gênero narrativo dos evangelhos, nós vemos uma narrativa a respeito do nascimento, pouco a respeito da infância de Jesus, mas muito mais a respeito do seu ministério público, dos seus ensinos, das suas ações e principalmente com um foco climático ainda maior, né, um clímax da situação na sua última semana de vida, a sua morte e a sua ressurreição, que dão início à nova aliança. É na ressurreição de Jesus que começa a nova aliança. E há um agrupamento de pessoas que passam agora a viver essa nova vida, essa vida da nova aliança, a partir dos ensinamentos de Jesus, do exemplo de Jesus e a partir dos ensinamentos dos próprios apóstolos. Começa então o período da igreja, que é narrado a partir do livro de Atos. Atos é a continuação lógica dos evangelhos, principalmente a continuação lógica do evangelho de Lucas, que é o mesmo autor do livro de Atos. É como se Lucas estivesse escrevendo um livro só dividido em duas partes, né? A ação de Jesus por meio do seu ministério público e, no segundo bloco, a ação de Jesus por meio do seu povo, por meio da igreja. Aí nós vemos a implantação dessas comunidades de fé. A partir do livro de Atos, do final do livro de Atos, então, o que nós vamos encontrar são os temas que são endereçados a estas comunidades de fé que começaram, que se iniciaram a partir do ensino dos apóstolos e a partir da vida de Jesus. Então, nós passamos a ver igrejas que são formadas não só em Jerusalém, mas no mundo antigo conhecido, na região de Jerusalém, na região da própria Ásia Menor, e a igreja chegando por meio do apóstolo Paulo também na Europa. E essas igrejas passam a receber também instruções não presenciais. Quando a gente pensa no tipo de mediação que nós temos hoje, né? Então, por exemplo, esse estudo é gravado. Então, quem não assiste hoje pode assistir depois. Às vezes as pessoas não conseguem estar presentes no culto e assistem a transmissão de um culto. Então, a gente vê uma tecnologia sendo usada para mediar um tipo de ensino bíblico. Mas isso não é novo. As cartas já são um tipo de ensino mediado. Quando os apóstolos não poderiam estar em determinado local, eles enviavam cartas. Não só cartas nesse sentido físico de um escrito, mas enviavam pessoas que portavam essas cartas. Como nós já vimos no nosso estudo sobre as epístolas, as cartas elas chegavam aos seus destinatários por meio de emissários, responsáveis também por ler essa carta publicamente, né? No mundo antigo, a leitura não era algo que todo mundo tinha acesso. A estratificação da sociedade era muito grande. A gente tinha César e uma pequena elite no topo, mas 85%, 95% da população do mundo antigo era composta por pessoas que estavam tentando sobreviver, que estavam buscando a sua vida do dia a dia, de trabalhar hoje para comer amanhã. E era uma vida de subsistência. Então, o tipo de instrução era um tanto quanto raro no mundo antigo. De uma maneira um pouco diferente, era entre os judeus. Os judeus eram mais letrados que o resto do mundo conhecido por causa da sua própria tradição oral e da sua tradição de apego aos escritos antigos.
Então, muitos judeus sabiam ler, não tanto escrever, porque escrever era algo um pouco mais difícil pela questão dos materiais, mas sabiam ler porque tinham um certo acesso aos escritos antigos, principalmente nas sinagogas. Um judeu, principalmente um homem judeu mais velho, podia numa sinagoga ter acesso a um texto escrito e ler em voz alta esse texto escrito. Então a leitura entre os judeus era um pouco mais difundida. Mas no mundo antigo era algo difícil, pessoas que sabiam ler e escrever. Então as cartas eram escritas pelo seu autor, não necessariamente pelo autor de próprio punho, mas muitas vezes através de amanuenses, pessoas que eram contratadas e que tinham os equipamentos tecnológicos para a escrita, né, que faziam aquilo de uma maneira técnica e profissional. Muitas vezes estes amanuenses, no caso do apóstolo Paulo, eram pessoas que inclusive caminhavam com ele. Quando a gente vê os relatos do Evangelho de Lucas ou os relatos do próprio livro de Atos, que falam muito sobre o apóstolo Paulo, eles falam, poxa, parece que Atos só tem Paulo, né? Tem um pouquinho de Pedro e João ali no começo, mas depois é Paulo, 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 né? Mas por quê? Porque Lucas caminhava com Paulo. Lucas fazia parte da comitiva do apóstolo Paulo e viajava juntamente com o apóstolo Paulo. Então você carregar um biógrafo com você, né, faz com que a coisa seja mais fácil de ser registrada. Então não era incomum os amanuenses que seguiam estes grandes autores e iam anotando. Tinham pequenas tabuinhas de madeira que passava cera de abelha, né, e eram os rascunhos. E aí aquilo que ia acontecendo ia sendo rascunhado. E depois era feito um processo editorial, em que esse amanuense pegava todos os seus rascunhos, juntamente com o autor majoritário ali do texto, e então vão compor esse escrito pensado, organizado, para que ele chegue ao seu destinatário final. Então era um processo longo, não era uma coisa simples, né? Eu vou escrever uma carta, você senta, pega um papel e uma caneta e você escreve o que vier na cabeça. É um processo muito mais trabalhoso, muito mais demorado. Por isso eu gosto sempre de dizer, nenhuma letra, nenhuma palavra, nenhuma expressão que nós encontramos na escrita, na escritura, está ali por acaso. Escrever era caro, escrever era difícil, escrever era um ato de muito pensamento. Então o que foi escrito com um propósito. Por isso cada vírgula, cada genealogia, que às vezes você acha que não tem, né, necessidade nenhuma, cada história que é contada e cada história que ficou por ser contada por uma outra pessoa ou não foi contada, tem um propósito, tem um motivo. Então, ao pensarmos aí nesses vários tipos de literatura, o tema que nós vamos tratar ao longo de todo esse bloco ou esse módulo é a ideia de uma fé que é provada. A gente fala de fé num contexto geral e é mais fácil manter a fé quando as coisas vão bem, né? Mais fácil permanecer firme quando as coisas estão indo razoavelmente bem. Tem os seus desafios também, a gente se esquece muito fácil de Deus quando tudo vai bem, mas isso é uma outra história. Mas o que nós vamos ver nas cartas gerais é uma fé que está sendo provada o tempo todo. Uma fé que está sob ataque, sob pressão. Pressão que é cultural, pressão que é externa, pressão que é interna, pressão que é do próprio coração humano. E essa fé, então, está se mostrando na vida destes irmãos que são necessitados de algum tipo de instrução apostólica. Então, eles recebem essa carta, recebem esse ensino à distância, né, escrito por gente que caminhou com Jesus ou que esteve muito próximo dos apóstolos que caminharam com Jesus. Ao pensarmos, então, aí nesses tipos de literatura, aí tem um panoramazinho rápido, né, que a gente já viu, os evangelhos, contando a vida de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de sinóticos, porque eles parecem ter uma linguagem muito parecida. Uma outra história aparece num e não aparece no outro, mas há um corpo muito, muito grande, muito robusto de textos que se repetem nestes evangelhos, com nuances diferentes, então a gente consegue ver por mais de um ângulo, às vezes, a mesma história, o que nos dá uma clareza maior. Depois a gente tem o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio de todos, que vai nos dar uma compreensão de Jesus um pouco diferente daquela que nós vemos nesses evangelhos, o livro dos Atos, como nós já falamos, e esse corpo gigante de cartas paulinas. Não sei se você parou para perceber, mas de todo o Novo Testamento, a maior parte dos escritos do Novo Testamento é carta, são epístolas. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 21
são epístolas, 21 são cartas. O que para nós é muito útil, né? Porque cartas, elas endereçam problemas muito práticos, mas também têm os seus desafios. Principalmente quando a gente pensa de uma forma mais... tentando entender de uma forma mais contextual. As cartas, elas são escritas numa linguagem eu, você, sabe? Eu estou escrevendo para você. E às vezes você abre o texto e lê e pensa que está escrevendo para você, especificamente para você. Mas existe um autor e um público originário. Um público que foi o primeiro, aquele a quem o autor se dirigia principalmente e primariamente. Então, sim, embora a palavra de Deus sirva para nós e é aplicada para nós não podemos confundir e deixar de lado esta ideia de que há um contexto primário. Que se a gente não entender esse contexto primário, corremos o risco de fazer uma aplicação errada a respeito do texto para nós. Pegar um recorte e achar que aquela frase se aplica de maneira indistintiva no nosso contexto agora, nesse exato momento. E às vezes a gente pode estar fazendo uma leitura enviesada do texto que não traz o seu sentido original e seu sentido primário. Então nós temos aqui estas cartas que nós vamos estar tratando e depois vamos falar também do livro de Apocalipse. Essas cartas são chamadas de cartas gerais, porque diferente das cartas paulinas, elas muitas vezes não têm um destinatário que seja claro. Você olha aqui, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. É fácil saber que está escrevendo para os crentes em Roma, né? Coríntios, mesma coisa. Gálatas é uma região, a região da Galácia. Então a gente sabe para que região Paulo está escrevendo e os contornos culturais, mais ou menos, em que esse texto é escrito. E a gente vê, então, cartas que são escritas para grupos ou para igrejas, que estão em determinadas localidades. Depois, cartas que são escritas a indivíduos. 2 cartas para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemon. Cartas muito bem endereçadas. Sabemos exatamente quem é o autor e quem são os destinatários. As cartas gerais já são mais diferentes. A carta, por exemplo, como Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor. Existe alguma busca em entender e talvez alguns indícios de quem seja o autor de Hebreus. Mas não há uma menção clara. Nós não vemos aquela estrutura clássica das cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo começam com uma mesma palavra. A palavra Paulo. É ele se apresentando. Paulo, e aí ele dá um qualificativo, servo de Cristo, ou apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, depende do tom que ele vai dar àquela carta, se é um tom mais amoroso, se é um tom mais autoritário, aí ele vai mudar o tipo de atualização ali, e depois ele coloca quem é o seu destinatário, aos irmãos que estão em Roma, aos irmãos que estão na Galácia, uma saudação muito comum, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente vai ser aqui nas epístolas pastorais, que ele fala graça, paz e misericórdia. Parece que os pastores precisam ainda mais de misericórdia no seu exercício. Então ele coloca um pouquinho mais ali, mas tem uma estrutura bem definida. Uma introdução, o corpo e a conclusão. As cartas gerais, elas não têm muito bem essa característica, né? Hebreus vai começar direto no texto. Não sabemos ao certo quem é o autor e nem quem são os destinatários. A carta de Tiago fica mais fácil, mas ele também fala de uma maneira genérica, as 12 tribos que estão dispersas. Que 12 tribos são essas? Quem é esse povo? Né? Então fica um pouco mais geral. A carta de João, que nós estamos estudando aos domingos, você vê que ela já começa também direto no assunto. Não tem um destinatário. Para quem é que João está escrevendo? A gente vai descobrindo ao longo da própria caminhada, né? Então a gente vai vendo que a estrutura é um pouquinho diferente. Por isso essas cartas são chamadas de gerais, porque elas são mais amplas do que específicas. Também são chamadas de cartas universais, né? Porque elas servem para todo tipo de contexto. Elas têm um público original, mas a ideia dessas cartas é que elas fossem uma encíclica, né? O que significa essa ideia de encíclica? Que fica em círculos. Né? A ideia é que saia dessa igreja, vá para aquela, vá para outra, depois volte para essa igreja. As cartas de Paulo também funcionavam assim, mas de uma maneira um pouco mais tácita, era um negócio um pouco mais... acontecia organicamente. As cartas gerais, elas já tinham esse objetivo, de que se circulasse por todas as igrejas do mundo antigo, do mundo conhecido. Então elas são chamadas de gerais, de universais e também de católicas, né? Católicas nesse sentido de que elas são abrangentes. O termo católico significa geral. Então são cartas gerais, universais, católicas aí nesse sentido.
tá bom? Então, diferente aí das cartas de Paulo, as cartas paulinas eram mais específicas, as cartas gerais têm um público mais amplo, as cartas de Paulo eram bem locais, elas tratavam de problemas locais, tratavam de crises locais. As cartas universais falam de coisas que acontecem dentro daquela localidade, mas que são muito mais universais, né? As cartas de Paulo tratam de um contexto um pouco mais pontual, e as cartas gerais falam de coisas que são contínuas dentro da experiência humana e da experiência dos cristãos antigos. Então, se as cartas paulinas respondem a problemas mais específicos, as cartas gerais vão responder a problemas que todos nós enfrentamos invariavelmente. É bom nós lembrarmos que esse gênero epístola, a gente tratou isso no bloco sobre epístolas, mas eu quero resgatar para a gente não se esquecer, o gênero epístola fala de documentos que, em geral, são documentos breves. E eu falo em geral, porque se você pegar esse tipo de escrita que era comum no mundo antigo, as epístolas, você vê que as epístolas do apóstolo Paulo são muito maiores que as epístolas do mundo antigo. A menor epístola de Paulo era muito maior do que as epístolas pequenas da época. As epístolas médias também são muito menores que as epístolas médias do apóstolo Paulo, né? E as epístolas grandes, então, nem se fala. As maiores epístolas que nós temos de textos conhecidos são em torno de 4.000 palavras. A maior epístola do apóstolo Paulo tem quase 8.000, quase o dobro de palavras, né? E estima-se que escrever uma carta como a carta de Romanos, que é a maior carta do apóstolo Paulo, escrever naquele mundo, seria o equivalente hoje a mais ou menos $2.500 de esforços, né? Em torno aí dos 13 mil reais, vamos dizer, para escrever uma carta nesse sentido de material, nesse sentido de abrangência, de gente para poder ter essa qualidade de escrita, né? E principalmente o material que era muito caro, papiro era caro, pergaminho era muito caro. Então imagina, uma carta custar aí 13, 14 mil reais. Então dá para perceber que não era um esforço tão simples. E aí quando nós pensamos nas cartas de uma maneira geral, são documentos breves, que estão numa linguagem conversacional, como eu disse, eu e vocês, né? O indivíduo A falando com o indivíduo B, ou com um grupo de indivíduos, diferente dos evangelhos. O evangelho é uma narrativa de coisas que aconteceram. Mesma coisa o livro de Atos. O livro de Atos conta uma história, é uma narrativa. Nós encontramos ali princípios que são aplicados à vida, mas o propósito principal destes textos é ser narrativo. E nem tudo que a Bíblia conta, ela endossa. É bom lembrar isso. Às vezes a gente vê algumas coisas que são contadas em Atos e fala, então, o que aconteceu lá em Atos tem que acontecer exatamente do mesmo jeito aqui e agora, né? A gente lá falando que quando a igreja orou, né, tremeu o templo. Então quer dizer que se não está tremendo o templo, tem alguma coisa errada. Mas a gente esquece que uma vez só tremeu o templo quando o povo orou, em 30 anos que são narrados no livro de Atos. Então não é porque a Bíblia está narrando um fato que ele precisa acontecer exatamente do mesmo jeito, o tempo todo. Nós estamos falando de um tempo, principalmente, de mudança de aliança. Os evangelhos são escritos debaixo da antiga aliança. A nova aliança começa com a morte e ressurreição de Jesus. E o livro de Atos é exatamente essa mudança de aliança. Então tem coisas que estão acontecendo em Atos que acontecem pela primeira e única vez. É a mudança de uma aliança. A partir de então, nós já estamos debaixo dessa nova aliança. Então é um pouco mais complexo essa avaliação e a gente pode fazer uma aplicação errada de pegar um texto narrativo e fazer ela uma aplicação direta na nossa vida. As cartas já não são assim. As cartas já são mais diretas. As cartas são mais propositivas. Elas são mais explicativas. E elas aplicam diretamente a palavra. Inclusive com mandamentos, com ordenanças, com faça isso e não faça aquilo. Então é muito mais fácil transpor o ensino das epístolas para nós nos dias de hoje, porque elas estão nessa linguagem que é conversacional, né? Por um lado tem essa facilidade, que é uma conversa. Por um outro lado, tem uma dificuldade, que a gente só tem uma parte da conversa. Eu gosto de usar esse exemplo. É como se você estivesse ouvindo alguém falando ao telefone, em que você está ouvindo só a resposta dessa pessoa. Mas, às vezes, com base na resposta, você sabe mais ou menos qual é a pergunta, qual é o conteúdo da conversa, não é? Então, o que nós temos é exatamente um lado só da conversa. Nós temos os autores falando com um público, às vezes diante de crises que esse público está enfrentando, que muitas vezes não são explicadas, às vezes respondendo questões que esse público trouxe,
que também não aparece na maioria dos textos. Às vezes nós vemos uma ou outra pergunta ali. Por exemplo, quando você vai ler Coríntios, Paulo fala de maneira clara. Quanto ao tal assunto, parece que essa era a pergunta deles. Então a resposta é essa e essa. Então fica mais fácil. Vocês perguntaram tal, a resposta é essa. Por outro lado, o que nós mais temos é a resposta e não a pergunta no resto das epístolas, né? Então a gente vai ter que fazer esse trabalho de montar um quebra-cabeça faltando peças, de tentar presumir qual é o conteúdo da pergunta ou qual é o conteúdo da crise a qual cada uma dessas respostas está sendo endereçada. De uma maneira geral, não é algo impossível de fazer. Nós encontramos uma certa segurança a partir do próprio texto, de entendermos qual é a crise e de, a partir do próprio texto, ver a resposta sendo dada. Outras coisas, nós precisamos apelar para a historiografia, para relatos arqueológicos, para relatos históricos, para poder entender um pouco mais do mundo antigo, para entender a cabeça daquele povo que está recebendo essa carta pela primeira vez. Tá? E elas tratam, então, esse era o tipo de carta que era escrita no mundo antigo, né? Cartas que tratavam ou de uma relação hierárquica, um superior escrevendo para um inferior, ou um inferior escrevendo para um superior. Então fala de prestação de contas, de pedido de explicação, de algum tipo de repreensão. Outro tipo de carta que existia eram as cartas igualitárias, de gente que estava no mesmo nível social, por assim dizer, ou no mesmo nível hierárquico. Então ali há uma troca de informações, há uma troca de palavras de elogio, de louvor. E um outro tipo de carta que existia no mundo antigo eram as cartas de cunho familiar que misturavam tudo isso. Né? Era a carta de um pai para um filho, por exemplo, a carta de um filho para um pai. Então mistura ali questões hierárquicas com questões que são de igualdade, de status. As cartas cristãs, elas são muito mais parecidas com essas cartas familiares, que nós vemos a autoridade dos apóstolos instruindo, mas ao mesmo tempo os apóstolos se colocando na mesma régua dos seus destinatários, se entendendo como pecadores, se entendendo como debaixo de perseguição, se entendendo como debaixo das mesmas tentações. Então é um tipo de linguagem que tem muito a ver com essa linguagem familiar, entre autoridade, mas também ao mesmo tempo entre iguais. Dentre as características das epístolas, como eu disse, possuem um conteúdo que é propositivo, há um ensino claro, não é uma mera narrativa, não é somente a contação de um fato, mas há o interesse de ser doutrinário, de ser instrutivo, às vezes de repreender, às vezes de aconselhar e às vezes de elogiar. Então há um conteúdo que é propositivo. As cartas elas são direcionais, ocasionais e situacionais. O que isso quer dizer? Elas são provocadas. Foram escritas porque houve uma necessidade. Fosse uma necessidade de trazer algum tipo de ânimo a pessoas que queriam desistir da fé, ou gente que estava caminhando longe da ortodoxia, longe do ensino dos apóstolos, então ele tem que escrever para dizer, olha, vamos corrigir isso aqui, corrigir aquilo ali. Às vezes, para poder combater o falso ensino, se multiplicavam os falsos mestres no mundo antigo, e com o tempo os apóstolos foram morrendo, e essa voz apostólica vai diminuindo, então é necessário fazer esses ajustes aqui e ali. Então são cartas que respondem a uma ocasião, a uma situação, elas são direcionadas. Elas possuem, como nós já falamos, leitores que são os seus originários. Então, nos colocarmos nos assentos desses leitores vai fazer com que a gente compreenda mais profundamente o texto. Elas possuem conteúdo que é normativo para toda a igreja, embora tenham um público primário, elas são aplicáveis a todos nós, obviamente que guardando os seus contextos. Há coisas que faziam parte do mundo antigo que nós já não vemos mais no mundo presente. Mas os princípios que estão ali relacionados podem ser transpostos para as nossas situações presentes. Então, por exemplo, em algumas cartas de Paulo, nós vemos as pessoas que se assentavam para comer comida sacrificada a ídolos. Então, hoje, não é algo tão fácil, ainda existe, mas não é algo tão comum. Isso era muito comum no mundo antigo. Os açougues no mundo antigo geralmente estavam anexados a algum tipo de templo. Então as carnes, os animais eram sacrificados a algum tipo de divindade e depois aquilo que não era consumido no templo descia para o mercado para ser vendido de maneira pública.
Então esse era o tipo de carne que eles tinham acesso. Então há algumas coisas que precisam ser endereçadas que para nós já não faz mais parte do nosso tempo presente. Mas os princípios de não se assentar na mesa de Satanás e na mesa de Deus ao mesmo tempo continua valendo do mesmo jeito. Né? Você tem uma vida pública, que é a vida como qualquer outro tem, com base nos valores morais, éticos do mundo que não conhece a Deus, mas depois se assenta na igreja e participa da ceia do Senhor e da mesa do povo de Deus como se nada tivesse acontecido. Não, aí a gente vai ver a Bíblia dizendo, não dá para sentar nas duas mesas, ou senta numa ou senta na outra. Né? Então veja, embora a aplicação primária não serve da mesma forma, porque os contextos são diferentes, o princípio por trás continua sendo exatamente o mesmo princípio e nós transpomos para as nossas situações presentes. Tá? Então, o conteúdo é normativo para toda a igreja. E é importante nós sabermos isso aqui e nos lembrarmos disso ao estudarmos, que as cartas são um corpo textual inteiro, ou seja, são um todo. Então você fatiar, pegar um trecho, pegar um versículo e achar que vai entender o versículo sem conhecer o todo é se enganar. E é cair no grande perigo de tirar o texto do seu contexto e achar que está falando aquilo que a palavra está falando, mas não está. Então, esse texto precisa ser lido de maneira completa. Na nossa comunidade, em outras comunidades que têm a prática da pregação expositiva, a tendência é pegar um livro e ir versículo a versículo, capítulo a capítulo, e fica mais fácil de entender essa progressão. Mas quando a gente não tem isso, seja no culto público, seja no nosso estudo individual, nós corremos o risco de fazer uma análise errada do texto. Como eu disse, no mundo antigo, essa carta chegava ao seu destinatário e ela era lida de maneira completa. No culto público, os textos eram lidos do início ao fim. Como eu disse, dentro do mundo antigo, então tinha o amanuense, que era o responsável por escrever as memórias ou as palavras daquele autor. Ele então era enviado, ele chegava no local e lia a carta em voz alta, interpretando a carta, e a gente vê inclusive traços dessa oralidade no próprio texto escrito, para que ficasse mais fixado na mente de quem estava ouvindo aquele tipo de ensino. E depois, esse que leu a carta era também responsável por explicar e tirar as dúvidas daqueles que ouviram a carta pela primeira vez. Então, era o tipo de pregação que também existia no mundo antigo. Paulo escrevia uma carta, enviava por meio de Timóteo, por exemplo. Timóteo chegava lá, lia a carta inteira e agora estamos abertos para perguntas. Como Timóteo caminhou lado a lado com Paulo e sabia o que Paulo estava escrevendo, ou por que é que Paulo estava escrevendo, ficava mais fácil para ele resolver as perguntas e as questões que apareciam dentro da comunidade da fé. Esse era um culto típico no mundo antigo. A igreja se reunia para adorar a Deus, cantar louvores a Deus, meditavam em alguns textos do Antigo Testamento, aplicando ao próprio Cristo, e tinham acesso também àquilo que tinha disponível das escritas também do seu tempo, dos escritos dos apóstolos. Quando tinha uma carta, a carta era lida do início ao fim, e havia um tempo, então, também de tirar dúvidas daquilo que foi instruído. Então, era mais ou menos assim que as coisas funcionavam. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente lembrar, na hora de ler a carta do início ao fim. As cartas geralmente são pequenininhas. Tirando Romanos, que é grandona, aí a gente vai vendo as cartas de Paulo em ordem de tamanho, né? Romanos, Coríntios e assim por diante. Mas as cartas gerais, elas são muito pequenas. Então dá para, numa sentada, 15 minutos, 20 minutos, ler uma carta inteira. Talvez Hebreus, um pouquinho mais, porque é uma carta maior, mas numa sentada dá para ler. Então, antes de tentar entender as partes, tenha uma visão geral do todo, que vai ficar mais fácil de compreender. Então, é importante termos também essa visão contextual de como estes textos se encaixam na narrativa. Primeiro, nessa narrativa grande, da grande história de Deus, que pode ser dividida mais ou menos em 3 movimentos. A ideia da criação e da imagem de Deus, Deus criando os seres humanos à sua imagem, como o esplendor da sua graça, mas esses seres humanos não permanecendo nesse estado primeiro de criação, se entregando e se rebelando contra o próprio Deus, e então agora vivendo uma vida de afastamento de quem Deus é, não sendo parceiro de Deus, o que vai trazer a corrupção humana, que a gente vai vendo ao longo de toda a narrativa bíblica,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a queda, a corrupção humana, os pecados se avolumando. Depois a gente vai ver Deus trazendo a solução por meio de uma família, chamada a família de Abraão, e por meio da descendência de Abraão, prometendo que por meio da sua família, de alguma forma seriam benditas todas as famílias da terra. E vendo também na família de Abraão o pecado se avolumando, estes que deveriam ser os portadores de uma palavra de reconciliação, também entrando em muitos conflitos internos e externos e se distanciando da própria palavra de Deus. E por último, vendo esse movimento culminando na pessoa de Cristo Jesus, como sendo essa resposta de Deus que veio da família de Abraão. E essa resposta que traria o homem de volta a essa imagem de Deus, a essa parceria com o próprio Deus. Tendo o seu clima, óbvio, na morte e ressurreição de Jesus. E então, o início da igreja primitiva. Então, com base nesses três movimentos, nós vemos as cartas agora sendo direcionadas a essa comunidade, que entende, que conhece o Antigo Testamento, que sabe das histórias do Antigo Testamento, e que sabe que Jesus é essa resposta que foi anunciada no Antigo Testamento, que a sua morte e a sua ressurreição cumprem esse anúncio do Antigo Testamento. Então as comunidades são formadas em torno dessa verdade, mas enfrentam também as suas pressões e os seus problemas, e agora recebem instruções dentro dessa grande história. Depois a gente vai ver o mundo dos leitores, que é completamente diferente do nosso mundo. É uma outra cabeça, é uma outra língua, é um outro tempo, é um outro estilo literário, é um outro estilo de vida, é um outro estilo de governo. Eles não tinham acesso à democracia naquela época. Não podiam nem escolher os seus representantes. Era o César. Césares que brigavam, que assumiam os seus postos. Então, uma elite muito pontuda, um grupo muito pequeno, tendo o próprio César como o superior de todos, o único digno de ser adorado e reverenciado, o único que no mundo antigo podia ser chamado de senhor, ou em grego, Kyrios. Essa é a estrutura. Depois a gente vê uma elite logo embaixo, geralmente militar, econômica e religiosa, mas muito subjugada ao próprio César. E aí, uma vasta gama de pessoas que estão só lutando para sobreviver. Gente que está vendendo o almoço para comprar a janta. E é esse grupo deste mundo antigo. Uma política completamente diferente da nossa, dentro dessa sociedade estratificada. E dentro desse mundo, uma igreja que é composta de judeus e gentios, o que traz também uma grande problemática. Judeus com seus rituais, com a sua cultura, com a sua visão de quem é Deus, e agora alguns desses judeus se convertem, muitos outros não se convertem, então há um embate entre esses judeus convertidos e esses judeus não convertidos. Há uma crise que é social, relacional, uma crise que acontece também dentro da igreja com partidarismos, de judeus se achando superiores porque vieram da antiga aliança, diante de gentios que haviam se convertido, que não conheciam esse lastro histórico. Então há divisão entre judeus não convertidos e judeus convertidos, mas dentro da igreja entre judeus convertidos e gentios convertidos. Tem treta acontecendo ali também. Há segregação dentro da própria igreja, em estratos sociais diferentes, culturas diferentes. Gente que está perdendo acesso social à sinagoga, a comércio, porque haviam se convertido. Então, cristãos que vieram do judaísmo já não têm mais acesso aos demais judeus. Já não podem participar da sinagoga. Muitos eram impedidos de entrarem no próprio templo. Não podem mais estar ali na esplanada do templo, como começa a acontecer em Atos. Então começam agora a se esconder para poder ter o seu tempo de culto. Começam também os cultos em locais retirados, chegando inclusive a cultos que aconteciam em catacumbas, em cavernas, distante do resto das pessoas. Então há uma crise que está acontecendo ali também. E como eu disse, os apóstolos que vão morrendo. À medida que os apóstolos vão morrendo, aquela voz de autoridade vai se perdendo. Por isso a necessidade tão grande de registrar, de escrever. Porque à medida que os apóstolos morrem, os falsos apóstolos começam a surgir. Nada novo debaixo do céu.
gente que está negando aquilo que foi dito pelos apóstolos, negando aquilo que foi registrado pelos apóstolos e trazendo novas revelações, sonhos, visões, interpretações, a ideia dos protognósticos, de uma revelação que é diferente, que é mística, e que só alguns poucos escolhidos têm. Então você tem que confiar naquilo que eu estou dizendo, que afinal eu sou um ungidão, né? Afinal Deus falou comigo. E se Deus falou comigo, você tem que ouvir o que Deus está falando comigo. Nada novo debaixo do sol. Então, com a morte dos apóstolos, é necessário um texto que precisa circular, voltando para a ortodoxia, voltando para os ensinos dos apóstolos. Tá? E aí a gente vem, por último, o contexto específico de cada grupo. Em cada região, em cada igreja, haviam dilemas próprios. No caso das cartas gerais, dilemas que são mais amplos, ainda que fossem específicos daquela comunidade, mas também acabam acontecendo em todo lugar, por todo lado. E quais são esses contextos gerais? Primeiro, pressões externas, ou pressão externa. A própria perseguição, começando com a perseguição dos judeus, hostilizando, deixando de lado, rejeitando socialmente, judeus que perdiam os seus bens, esposas que perdiam seus maridos e maridos que perdiam suas esposas porque haviam se convertido, gente que era literalmente abandonado. A esposa se convertia, o marido abandona para continuar dentro do ciclo social judaico. E acontecia em todo extrato da sociedade. Patrões que mandavam os seus trabalhadores, muito mais que funcionários, mas trabalhadores, mandavam embora, porque haviam se convertido. Né? E vice-versa. Alguns trabalhadores que rejeitavam e preferiam morrer a se submeter a alguém que era um cristão, porque ele perdia também acesso ao resto da sua sociedade judaica. Então, aquilo que começou com uma perseguição social, agora vai ganhando também contornos que são políticos, inclusive levando cristãos à morte. Durante muito tempo, irmãos, o Império Romano via os cristãos como um tipo de judaísmo, assim como tinha os fariseus, os saduceus, né, e os zelotes, entre outros, pensavam, não, esse é mais um tipo de partido judaico. Então, as mesmas benesses que os judeus tinham, os cristãos acabavam recebendo também. Mas com o passar do tempo fica claro, e com as brigas entre cristãos e judeus, fica claro que eles são uma outra coisa. E agora começa também uma perseguição que é impetrada pelo próprio Estado. Cristãos são mortos em praça pública. Cristãos são empalados vivos. Passam estaca dentro do corpo deles. Cristãos são colocados em praça e em rodovias e são acesos como tochas humanas. Vamos ver Nero como um grande perseguidor. Paulo e Pedro vão morrer, inclusive, por meio da perseguição de Nero, mas nós vemos outros imperadores perseguindo o povo de Deus. Então, uma pressão externa acontecendo que envolve perda de bens, de status e também perda de segurança. Além da pressão externa, uma pressão interna. Falsos mestres no meio da igreja, a distorção da doutrina e dos ensinos dos apóstolos, o que vai levando gente a abandonar a fé e retornar a práticas antigas. Retornar ou ao judaísmo ou retornar às práticas pagãs do mundo greco-romano da sua época. E isso vai desanimando os irmãos da própria igreja. Né? Vai vendo que a igreja está esvaziando, os irmãos que eram mais firmes estão deixando de ser firmes. Aqueles que saíram da comunidade, que experimentavam algum tipo de hostilização, ao sair da comunidade, parece que vão se endireitando na vida social depois. Então vão ganhando de novo acesso aos mesmos ambientes. Aí quem está na igreja, recebendo pressões externas, fala, poxa, acho que vale a pena abandonar Cristo e voltar para a vida antiga. De novo, gente, nada novo debaixo do sol. Então, pressões externas, pressões internas, que geram pressão espiritual, o esfriamento na fé. Gente que aguardava a volta de Jesus, e o tempo vai passando e Jesus não volta, e as perseguições vão se avolumando, e aquele velho discurso, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Estou servindo a Deus e estou sendo perseguido.
Poxa, eu pensei que servir a Jesus ia trazer muitos benefícios, mas eu estou perdendo amizade, eu estou sofrendo perseguição no trabalho, na família. E aí as pessoas vão esfriando na fé. Um tipo de espiritualidade que vai se tornando superficial, sem aprofundamento, sem uma vida devocional, às vezes apenas uma vida que é religiosa na aparência. Parece crente, fala como crente, tem cheiro de crente, né? Mas a vida mostra que não é. A vida prática mostra que não é. Então, todas essas pressões e todo esse contexto são o start para que essas cartas sejam escritas. Tanto as cartas de Paulo, quanto as cartas gerais. Então, quais são as crises que nós vimos e veremos dentro das cartas? Que tipo de crise? A gente vê uma crise de sofrimento, pressão, principalmente pressão externa, perseguição acontecendo externa e interna. É mais ou menos isso que vai tratar Hebreus e as duas cartas de Pedro. Como permanecer firme em meio à perseguição. Por que não abandonar a Cristo? Por que continuar mesmo debaixo de pressão? Esse é, inclusive, o tema principal de Hebreus. Hebreus vai tratar, e a gente vai ver sobre isso no nosso próximo encontro, vai tratar mais especificamente disso. Vocês vão voltar para onde? Vocês querem voltar para o judaísmo? Mas é só perceber que Jesus é muito maior do que Moisés, que Arão, que a lei sacerdotal, que a antiga aliança. Para onde vocês vão voltar se tudo isso aponta para Jesus? Esse é o papo de Hebreus. E Pedro falando sobre o sofrimento que muitos estavam enfrentando naquele tempo. E dizendo que isso não era algo que só eles enfrentavam, mas todos os cristãos espalhados ao longo do mundo conhecido. Então é sobre sofrimento e pressão que Pedro vai tratar e que o autor de Hebreus vai tratar. Então um sofrimento que testa se a nossa fé é real ou se ela é apenas conveniente. E isso ensina muito para nós. Quando o sapato aperta, quando as coisas saem do nosso planejamento, quando as coisas não funcionam como a gente espera, quando as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente quer, essas cartas nos ajudam muito a pensar numa fé robusta que permanece mesmo diante de aflições e de pressões ao nosso redor. Depois a gente vê as cartas de Tiago e a primeira carta de João, que vão tratar desse tema da superficialidade, de uma fé aparente, mais especificamente, de uma fé que é só discurso. E aos domingos nós estamos meditando na primeira carta, vamos meditar nas próximas semanas na primeira carta de João, né? E João fala isso várias vezes. Aquele que diz tal coisa, se dissermos tal coisa, mas a vida não endossa isso. Então, João está combatendo exatamente esse discurso. Tiago vai combater essa ideia de uma fé que é simbólica, que é subjetiva, mas que ela não encontra lastro na vida diária, na forma como a gente lida com a tentação, na forma como a gente lida com os relacionamentos, na forma como a gente usa a nossa boca, o que é que está na nossa boca, na nossa língua. Tiago vai tratar de tudo isso. Então, uma fé que não é só discurso, uma fé que não só parece viva, mas uma fé que é verdadeiramente viva. Uma fé que nos transforma. Uma fé interna que pode ser medida de maneira externa. Fé pode ser vista. Fé não é um negócio subjetivo, não. As pessoas dizem, tenho muita fé em Deus. Você não pode julgar a fé do meu coração. Em certa medida, não pode julgar mesmo, mas pode identificar. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. A identificar, primeiro, a nossa fé, e segundo, principalmente, a fé de quem fala sobre Deus para nós. Para a gente tomar muito cuidado, para não estar reproduzindo um tipo de vida, ou aprendendo um tipo de discurso que não encontra eco na vida diária. Então, a Bíblia nos ensina exatamente esse tipo de avaliação, que é feita muito mais pela vida do que pelo discurso. Muito mais por aquilo que se vê do que por aquilo que se ouve. É disso que vai tratar mais especificamente Tiago e João. E por último, um outro tipo de crise que é enfrentado nas duas cartas de João e na carta de Judas,
Dizer que está nesses livros não quer dizer que os outros não tratam de temas semelhantes também não, tá? Mas falando do coração da carta, né? Que é essa ideia do engano ou da mentira, né? De gente que estava trazendo um tipo de ensino que não tem nada a ver com o ensino dos apóstolos. João, inclusive, vai dizer nas suas cartas, nessas duas pequeninas cartas, de quem dá ouvidos aos falsos mestres, está endossando os falsos mestres e se tornando partícipe das suas obras. Ele diz que não é nem para receber essas pessoas em casa. João é faca na bota. Fala, não dá guarida, não abre os ouvidos, não dá, nem cumprimenta aqueles que trazem esse tipo de ensino. E Judas, já leu a carta de Judas, também bem pequenininha, ele fala, eu queria escrever sobre um outro assunto para vocês. Queria falar da fé que a gente compartilha, mas eu vi que é necessário falar do combate, da luta pela fé que foi entregue uma vez por todas a nós. A fé evangélica, a fé que vem dos evangelhos. Então Judas tinha um assunto em mente, mas ele diz, não, esse assunto vai ter que ficar para depois. Porque há uma necessidade muito grande de combater o falso ensino. Então esse é mais ou menos o rumo que a gente encontra nessas cartas gerais. O grande tema, então, é como viver uma fé verdadeira em um mundo que pressiona, confunde e esfria. Por aqui que a gente vai caminhar ao longo de toda essa série, esse módulo. Como viver uma fé verdadeira em um mundo que pressiona, confunde e esfria. E que essa visão panorâmica. Hebreus vai mostrar Cristo como sendo superior a tudo, por isso permaneça. Tiago vai falar de uma fé vivida na prática. Então, se Hebreus está respondendo a pergunta, por que continuar? Qual o sentido de continuar diante de tamanha pressão? Cristo é superior. A pergunta que Tiago está respondendo é como viver? Então, ele vai tratar de uma fé na prática. Pedro vai falar sobre sofrimento e esperança. Então, a resposta que Pedro está trazendo é para a pergunta como eu suporto essas crises e essa pressão? Como suportar? Então, aqui vamos ver isso em Pedro. João vai responder a ideia de como discernir a verdade da mentira. Então, ele vai apresentar a verdade em contraste com o engano. E, por último, Judas vai falar sobre como lutar. Essa luta pela fé, por essa fé verdadeira, por essa fé evangélica. E aqui está o ciclo. As cartas trazem ensino, uma doutrina, apontam para advertências, o que não fazer, como não viver, e apontam então para uma aplicação prática de como viver. Então as cartas, elas ensinam, alertam e aplicam o ensino dos apóstolos a contextos concretos e nos apresentam esses princípios também para nós regermos a nossa própria vida. Amém? Esse é o panorama geral de tudo que a gente vai tratar. Não falamos de nenhuma carta especificamente, né? Mas essa ideia geral é importantíssima para nós entendermos como elas fazem parte desse corpo conciso. Embora tratem de vários assuntos diferentes, a sua essência é a mesma. Instruir o povo de Deus na fé de maneira prática, dentro dos seus contextos, dentro das suas lutas específicas. Tá? E aí, a título de aplicação, né? Algumas perguntas podem ser suscitadas a partir disso. Primeiro, se a minha fé resiste à pressão ou só ao conforto. Essas cartas vão nos ajudar a pensar nisso. Será que a minha fé só existe quando as coisas funcionam do jeito que eu espero? Ou será que a minha fé é robusta o suficiente para enfrentar pressões externas e internas? E aí é uma avaliação que a gente precisa fazer, né? E talvez em algum ponto da vida a gente foi colocado em xeque. A fé que nós professamos com a boca diante de uma circunstância, às vezes pode nos abalar. Então essas cartas vão nos ajudar a pensar nisso. Outra coisa que a gente vai pensar é se nós sabemos discernir o que é verdade e o que é mentira, dita em nome de Deus. Será que tudo que se diz em nome de Deus, tudo que pessoas que aparentemente são pessoas de Deus falam, estão carregando esse lastro que é bíblico? Essas cartas vão nos ajudar a pensar exatamente nisso. De julgarmos aquilo que a gente ouve. Como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ainda que venha um anjo do céu
E Paulo diz, ainda que eu mesmo, que nós mesmos, trouxermos um evangelho diferente desse que foi apresentado, que isso seja reconhecido como maldito. Será que nós temos os instrumentos necessários ou suficientes para, ao ouvirmos um discurso em nome de Deus, reconhecermos como sendo um discurso verdadeiro ou não? Será que nós temos os meios necessários de, quando nós ouvimos pessoas falando da Escritura e interpretando a Escritura, nós temos condições de dizer isso não condiz com o todo da Escritura? Ou será que, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, nós somos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro? Essas cartas vão despertar isso na gente. Despertar também essa ideia de que será que a minha fé ela é só discurso ou ela é prática? Será que o meu viver diário endossa as palavras que eu digo sobre Cristo? Quando eu digo que eu creio, será que a minha vida diz a mesma coisa? É isso que as cartas vão nos ajudar a pensar. E por último, se eu estou perseverando ou se eu estou ainda no começo da minha caminhada. Se ao longo do meu histórico eu posso dizer, não, eu estou perseverando. Então, parece que eu voltei lá para o início, estou no início de novo. Acho que eu nunca saí das fraldas. As cartas vão ajudar a gente exatamente a pensar nisso, né? De uma fé que é testada, que fé que não é testada não é confiável, são as pressões e as crises que testam a nossa fé. Por isso Pedro vai dizer isso, Tiago vai dizer isso. Fiquem felizes quando passarem por todo tipo de provação. Meu Deus, ficar feliz quando o bicho está pegando, é isso? É isso que Tiago e Pedro estão dizendo. Ele diz, fiquem felizes. Porque é a prova da nossa fé que expõe para nós mesmos, se nós cremos. Uma fé que não é provada não é uma fé confiável. Quando a gente passa por uma prova e percebe que as raízes dessa fé me sustentaram naquela provação, aí eu sei, eu de fato desenvolvi fé nessa área. Por outro lado, quando a gente sucumbe diante de uma circunstância, isso também é útil para dizer, poxa, eu achava que eu estava firme naquela ideia. Eu achava que a minha fé era robusta nessa área. Mas o fato de eu ter escorregado, caído e me quebrado mostra que essa área precisa ser fortalecida na minha vida. Então, na vida de um cristão, as pressões são sempre úteis. Embora a gente não as deseje. A gente não quer passar por dificuldade, por aflição, por perseguição, por crise. Mas na vida de um cristão, esse é também um instrumento de Deus para purificar a nossa fé, para mostrar se ela é palha ou se ela é ouro. Tiago vai usar essa analogia, Pedro vai usar essa analogia, né, dos metais preciosos. No mundo antigo e no mundo presente, quando vai purificar um metal precioso, o que faz? Põe no cadinho e manda fogo. O fogo queima a escória, que é um metal não puro, traz ele para cima e aí vai purificando o ouro. É o fogo. E é no fogo que a nossa fé é purificada. Aí tem aquele recurso poético, né? Que o ourive sabe quando o metal está puro, quando ele consegue ver o seu reflexo no metal precioso. Né? Isso é poético, é bonito e é verdadeiro. Quanto mais a nossa fé é purificada, mais Cristo pode ser visto em nós. Menos Adão, menos nós e mais Jesus. Mas isso acontece através também das provas. Não é à toa que o nome é prova, né? Na escola a gente aprende conteúdo e depois passa pela prova. E para que serve a prova? Para te reprovar? Não. Para você saber se aprendeu ou se não aprendeu. Se só decorou ou se esqueceu, não é? Na época de escola a gente não gostava de prova, gostava de prova. Isso continua sendo real. É na hora da prova que a gente sabe se aprendeu ou não. E se não aprende, toma bomba, graças a Deus a gente pode voltar, recomeçar e aprender. Né? Na matéria da vida, a gente pode recomeçar. Né? Uma fé perseverante. E na semana que vem, então, a primeira carta que a gente vai pensar é na carta aos Hebreus, falando exatamente por que é que nós devemos continuar firmes na fé.